Você pode, em algum exercício, pedir ela e resolver. Bom, mas tudo que a gente falou até agora, que foi tentar entender o movimento circular, definir novas grandezas e pegar relações entre essas grandezas, tem como grande objetivo, muitas vezes, a chegar nessa parte da matéria, que é a parte onde a gente vai ter ali a transmissão do movimento circular, que é uma parte muito aplicada, tá? O tempo inteiro a gente tem transmissão de movimento circular no nosso dia a dia. A gente pode citar vários exemplos. Quando a gente falou da bicicleta, a gente tem diversos sistemas mecânicos ali, engrenagens que giram, né? Engrenagens dentadas ali, ó, elas giram e os dentes são acoplados, então elas transmitem o movimento circular de uma para outra, né? Repara que quanto maior for a diferença da engrenagem ali, maior vai ser a transmissão, maior vai ser ou o aumento ou diminuição de velocidade. Por exemplo, quando você vai de uma engrenagem maior para uma menor, você vai estar aumentando a velocidade ali, velocidade angular, velocidade de rotação. Se você estiver indo de uma menor para uma maior, você vai estar diminuindo a velocidade angular ali, a velocidade de rotação, tá? Isso aí pode ser transmitido por meio, a velocidade circular, né, o movimento circular, pode ser transmitido por meio de uma corrente, como a gente tem na bicicleta, ou diversos outros sistemas. Pode ser transmitido por uma correia, e essa correia aqui, ó, normalmente ela é dentada, igual no caso do carro ali, ó, o carro você tem uma correia dentada que chama ali, ó, essa correia, quando você tem que trocar ela é caro pra caramba, dá um trabalho danado, essa correia você tem que trocar ela por causa de desgaste que vai gerando nos dentes ali. Você vai tendo transmissão de movimento circular entre roldanas ali, né? É bastante importante isso aí no carro. Bom, você tem que reparar uma coisa. Olha aqui. Nesse tipo de transmissão de movimento circular, pega um ponto aqui, ó, nessa engrenagem, ponto periférico nela, um ponto periférico nessa outra engrenagem. Ou seja, um ponto da correia aqui, um ponto B da correia e um ponto B da correia. Repara que esses pontos eles vão estar girando ali juntos. Eles vão estar girando sempre na mesma velocidade linear. Como assim, Diego? Presta atenção. Pega um ponto na correia e outro ponto na correia. Esses pontos, quando a correia estiver girando, eles vão estar se movimentando ali com uma determinada velocidade, cada um com sua velocidade. Mas eu posso afirmar que a velocidade desses pontos é a mesma, por quê? Pensa, se a velocidade de um ponto na correia fosse maior ou menor que no outro ponto, ou a correia ia arrebentar, por exemplo, esse ponto B aqui, a velocidade é maior que no ponto A. Então, se esse ponto aqui tiver velocidade maior que o ponto A, a correia vai acabar arrebentando. Ou se não, se a velocidade fosse menor que no ponto A, a correia ia afrouxar. Como não tem deslizamento da correia em relação às roldanas, ela vai girando ali, ó, mesma velocidade. Então, eu posso afirmar que em qualquer ponto da correia ou da extremidade de qualquer roldana aqui, a velocidade vai ser a mesma, vai ser igual, velocidade linear. E aí, isso aqui também é válido para engrenagens que estão girando ali acopladas, tá? Transmissão de movimento por meio de engrenagens. Então, gente, tenha muito em mente, sempre que o movimento circular for transmitido por meio de uma correia, uma corrente ou por meio de engrenagens, a velocidade linear é igual. E aí a gente tem duas equações advindas disso. Uma, se a gente pegar aquela relação da velocidade linear e velocidade angular, velocidade linear é igual a R vezes a velocidade angular, lembra? Onde esse R aqui vai ser o raio da roldana. E aí, olha, velocidade linear é igual ao raio, velocidade linear de um ponto A, da roldana A, por exemplo, é igual ao raio da roldana A vezes a velocidade angular dela. E isso é a mesma coisa para a roldana B. Velocidade angular da roldana B é igual ao raio da roldana B vezes velocidade linear da roldana B igual a velocidade ao raio dela vezes velocidade angular dela. E a gente tem essa equação aqui, ó, que é usada para esse tipo de movimento. Mas a mais usada é essa outra aqui, ó. A gente vai chegar nela, que a gente obtém pelaquela outra relação. Velocidade linear, que é a relação entre a velocidade linear e a frequência. Velocidade linear é igual a 2πrf. 2 vezes π vezes o raio da roldana vezes a frequência de rotação dela, certo? E aí, esse π, esses 2π pode simplificar,
a gente fica só com essa outra equação aqui, ó. Ela sim, ela é muito importante, tem que guardar ela. Sempre que o movimento circular é transmitido por meio de correias, correntes ou engrenagens, ela é aplicável. O raio da engrenagem A vezes a frequência da engrenagem A é igual ao raio da frequência B vezes a frequência da engrenagem B, beleza? Onde a gente tem duas observações importantes. Uma, esse tipo de matéria aqui não tem muito problema com unidade. Se aqui tiver em centímetro, beleza. Se aqui tiver em metros, beleza. Se aqui tiver em milímetros, beleza. Se aqui tiver em RPM, tranquilo. Frequência, RPM, Hertz, você não vai ter que ficar mudando. Só vai ter que certificar que a unidade vai ser a mesma aqui e aqui. Ó. Se aqui tiver em centímetro, aqui tem que estar em centímetro. Se aqui tiver em metro, também tem que estar em metro. Se aqui tiver em Hertz, aqui vai sair em Hertz também, ou vai ter que estar em Hertz. Se aqui tiver em RPM, mesma coisa, aqui vai sair em RPM ou vai estar em RPM também, beleza? Bom, uma outra observação importante a ser feita aqui é que se o problema te der o diâmetro em vez do raio, beleza, usa o diâmetro aqui, usa o diâmetro aqui, não tem problema não, porque o diâmetro ele é proporcional ao raio, né? Então, você pode usar aqui o raio, pode usar o diâmetro aqui. Se o problema te der número de dentes ali da engrenagem, beleza, em vez do raio, você usa o número de dentes, porque o número de dentes também é proporcional ao raio. Então, você pode usar essa relação aqui, em vez do raio, você pode usar o número de dentes também, certo? Vamos aplicar isso aqui em alguns exercícios. Olha, de antemão, antes de ler o problema, olha, você tem o movimento de um trator. Você pode entender como as rodas não deslizam do chão no movimento trator. Você pode entender que o movimento trator é uma transmissão de movimento circular por meio de uma corrente ali, ó, por meio de uma correia, certo? Você pode entender dessa forma, de forma que você tem que perceber que a velocidade linear em um ponto periférico da roda da frente vai ser a mesma da roda de trás, né? Porque é uma transmissão de movimento por meio de corrente ou correia. Olha, um trator tem rodas traseiras maiores do que as dianteiras, percebe-se? E desloca-se com velocidade constante. Ok. Pode-se afirmar que, do ponto de vista do tratorista, os módulos das velocidades lineares de qualquer ponto das bandas de rodagem, a banda de rodagem é o ponto externo ali da roda, né? Das rodas da frente, então é a velocidade da roda da frente, e de trás, velocidade da roda de trás, esqueçam as velocidades lineares. E os módulos das velocidades angulares das rodas da frente, olha, WF é a velocidade angular da roda da frente, e de trás, WT, velocidade angular da roda de tração. Então, como a gente acabou de conversar, você pode entender isso aqui como transmissão de movimento circular por meio de uma corrente ou correia. E ali, você sabe que então a velocidade linear da roda da frente é igual à velocidade linear da roda de trás. Então, elimina um monte de resposta, sobra a letra D e letra E. Só que aí, você lembra, olha, essa roda aqui ela vai girar numa frequência muito maior que essa, né? Então, ela vai dar muito mais voltas por unidade de tempo do que essa aqui. Bom, se ela vai ter uma frequência maior, então ela vai ter uma velocidade angular também maior que essa. Então, a velocidade angular da roda da frente é maior que a da roda de trás. Ou seja, a resposta é a letra D de Diego. A velocidade angular da roda da frente é maior que a da roda de trás, certo? Vou fazer exercício tem continha aqui agora. Olha. A figura abaixo mostra um conjunto de duas polias 1 e 2 que giram acopladas por uma correia que não desliza. A polia 2 tem diâmetro 2 vezes maior que a polia 1. Importantíssima essa afirmação. Então, o diâmetro aqui é 2 vezes esse aqui. O raio desse aqui é 2 vezes esse aqui, né? Se a polia 1 gira com frequência angular de 100 RPM, essa aqui, ó, deu a frequência da primeira. É correto afirmar que a frequência da polia 2 quer saber essa segunda frequência. Então, olha lá. Relações importantes, olha. O raio da polia 2 é 2 vezes o raio da polia 1. Então, esse raio aqui é o dobro desse. Então, R2 é igual a 2 vezes R1. Ele te dá a frequência da primeira polia e quer saber a frequência da segunda. Então, como é uma transmissão de movimento por meio de uma correia, a gente pode usar aquela relação R1F1 é igual a R2F2, né? Olha, a gente sabe que vamos substituir aqui, ó, o F1 é 100,
O R2, a gente sabe que ele equivale ao quê? Ele vale 2R1. E aí a gente pode simplificar o R1, ó, corta aqui, ó, pá, pá, né? Vai ficar assim, ó, 100 é igual a 2F2. Manda o 2 para o outro lado da igualdade dividindo, né? Estava multiplicando pelo F2, manda ele para o outro lado da igualdade dividindo, vai ficar 100 por 2, que dá 50 RPM, a velocidade, é a frequência de rotação dessa segunda polia, beleza? Fica para casa esse deverzinho aqui, que é basicamente o mesmo esquema que a gente fez no exercício anterior, só que você vai ter que fazer aquilo lá 2 vezes, porque olha aqui, você está transmitindo o movimento circular desse cara para esse e desse cara para esse, né? Então, usa aquilo da equação 2 vezes, vai dar certo.